traz um convite pro coração. Neste porto onde aportam as almas, a nossa arte se faz oração. Um traço de luz na tela em branco, um verso que acorda o sentimento. O palco que encena a própria vida e a melodia que acalma o pensamento. Nós teremos agora aqui no palco Elizabeth Lopes. Ela é uma contadora de histórias que também já está há muito tempo trabalhando com a gente, participando não só do sarau, de outros eventos. Ela tem formação no Senac, ela tem formação no FEBS, na FEBS, que é a Federação do Rio Grande do Sul. Ela faz contação de história para adultos, para crianças, inclusive peça teatral infantil também. Aliás, eu estou falando para todas as casas aí que tiverem interesse. Ela tem uma belíssima apresentação teatral com crianças. Elizabeth Lopes vem lá de São Vicente para se apresentar para a gente. Ela é da comunidade espírita Os Semeadores. Com vocês, Elizabeth Lopes. Quem conta uma história acende uma luz no mundo, que essa luz possa alcançar todos os corações e que ao sair daqui possamos levá-la e dividi-la com todos os nossos queridos. Boa tarde. Vamos para a história? Era uma vez um homem que não tinha sorte. Desde pequeno, bem moleque, ele jogava bola, chutava, quebrava o pé. Depois, brincava de esconde-esconde, se perdia na multidão. Até as bolinhas de gude, quando ele jogava, batia na vidraça da vizinha. E ele foi crescendo, mas ele reclamava de tudo. Então, ele morava com a mãezinha numa casinha bem pequenina, numa cidade também pequenina. E então, a mãezinha dele se sentia solitária, porque ele não falava com ela, ele não conversava, ele só reclamava. Até que as pessoas foram desviando, a fama de azarento cresceu tanto que toda a cidade se afastava dele. Se afastava, se ele passava na calçada, elas passavam para o outro lado. E assim ele foi crescendo e todo mundo desviando dele. Mesmo com a sua mãezinha na casa dele, ele se sentia solitário. Então, um belo dia, a mãezinha ficou doente. E quando estava à beira da morte, ela falou com ele: meu filho, não seja tão solitário, vá falar com o Criador. Lembra da história que nós contávamos na nossa família? Fale com o Criador. E passou alguns dias, a mãezinha desencarnou. E ele, muito triste, começou a lembrar da história que a mãe dela contava, que a mãe dele contava, ela contava para ele. E quem era ela? A avó dele, né? Contava que neste mundo existia um Criador, e este Criador era responsável por tudo que existe. E ele morava lá no céu, na montanha mais alta entre as nuvens. E ele saiu assim na janela e viu uma montanha muito alta, com aquela encoberta pelas densas nuvens. E ele falou assim: eu não
tenho nada a perder, eu não tenho sorte mesmo, eu vou falar com esse Criador. E ele vai ter que me dizer direitinho o que ele fez para que eu tivesse tanto azar, tanta má sorte. Pegou a mochila, colocou um monte de coisa e partiu na sua jornada. E ele andou tanto, que quando foi o tempo, ele se deparou com um bosque. E ele estava ao pé da montanha. Ele olhou o sol batendo nas árvores, formando desenhos no chão, e pensou: aqui é o paraíso. E se aqui é o paraíso, é a casa do Criador. Eu vou continuar, eu não vou desistir. E, sem querer, caiu no chão. Quando ele caiu no chão, ele se deparou com um lobo muito feio, esquelético, com os olhos arregalados, feridas pelo corpo. E ele falou assim: que é isso? E saiu correndo. E o lobo fala assim: socorro, socorro, me ajuda. Eu tenho um problema, há dias que eu não como, há dias que estou fraco. Eu não tenho tempo, porque eu vou falar com o Criador. E quando o lobo ouviu aquela palavra, Criador, ele pensou: fale de mim para o Criador, pergunte a causa da minha doença. Há 15 dias estou assim. Aí o homem sem sorte falou: você é feliz, aqui você só está assim há 15 dias. Eu sou sem sorte a vida inteira. Mas pode deixar, se der tempo, eu falo de você para o Criador. E saiu, andou, até que ele se deparou com um lago. Aquele lago maravilhoso, as águas serenas, tudo em perfeita ordem, o silêncio, a paz. Então ele falou: um lago no meio da montanha. É um milagre, não é? Um lago no meio da montanha. E se aqui é tão lindo e maravilhoso, aqui é o paraíso. E se aqui é o paraíso, é a casa do Criador. E eu vou continuar. E andou, passou horas em volta do lago, aquele lago maravilhoso, até que ele cansou, sentou assim numa pedra, onde tinha uma árvore, coitadinha, a árvore toda peladinha, sem flores, sem folhas, e a árvore ali quietinha. E de repente ele ouve uma voz: socorro, socorro, me ajude, me ajude. E ele olhou assim, não tinha ninguém. Me ajude, eu estou fraca, as minhas raízes estão fracas, não consigo florescer, não consigo dar frutos. E o que é que eu tenho com isso? Eu estou com pressa e vou falar com o Criador. Você vai falar com o Criador? Fale de mim para o Criador. Pergunte por que as minhas raízes estão tão fracas. Tá bom, eu vou tentar. Se eu me lembrar, eu falo com o Criador. Muito bem. Então, ele andou várias horas e não percebeu que o caminho se desfez. Em vez daquele caminho que ele ia tão direitinho, um caminho retinho, ele encontrou um jardim maravilhoso. Pensem num jardim maravilhoso, flores de todas as cores, de todos os perfumes. Imagine. E aí ele olha assim e vê uma casinha amarelinha, e ele pensa: será que eu encontrei a casa do
Criador. E ele foi correndo e bateu na porta e atendeu uma mulher. E ele se decepcionou, ele era machista. Ele não imaginava que o Criador era uma mulher. Mas então, logo se desfez a dúvida. Entre, meu bom senhor, entre, meu jovem, sente-se. Serviu um cafezinho, bolo, o que mais? Bolacha, bolo de chocolate. E ele foi comendo, ele se sentou, ele se sentiu tão bem naquela casa e começou a falar dos seus problemas. Aquela mulher sentou-se também à mesa e ficou ouvindo aquela história, a história do homem que não tinha sorte. E ouviu, e quando o homem sem sorte olhou pela janela, já estava amanhecendo. Ele tinha passado a noite inteira falando com aquela mulher, e aquela mulher, com toda delicadeza, o estava ouvindo, coisa que ninguém fazia, né? Nunca fez na vida dele. Então ele falou assim: não, já é tarde, eu preciso ir, porque eu vou encontrar o... Ah, não, fique mais um pouquinho, mas se você falar de mim, fale de mim, lembre-se de mim, fale de mim para o Criador, pergunte, porque eu tenho uma dor no peito, que sobe até a garganta, e me faz chorar. Pergunte para o Criador. Ah, pode deixar, de você eu vou falar, porque eu não vou esquecer o que você fez por mim. Você me ouviu. Como é bom as pessoas nos ouvirem, não é, gente? E ela ouviu. Pode deixar. E ele continuou a marcha, deixando aquela mulher na janela, esperando, né? Continuou a marcha, subiu. Quando ele chegou quase ao cume da montanha, as nuvens densas escondiam no pico da montanha. E ele estava com medo, porque era muito alto, ele podia cair. E foi com muito cuidado, mas ele estava com medo de atravessar aquela densa nuvem. Mas num ímpeto de coragem, ele pulou e chegou do outro lado do cume. Quando ele chegou do outro lado, ele ficou extasiado. Deve ser assim quando a gente for lá para o lado espiritual, né, gente? A beleza era tão grande, tudo era tão calmo, o silêncio, a paz, a harmonia daquele lugar, nada quebrava aquele encanto. E ele ali se ajoelhou. Não vou me ajoelhar porque não levanto, né, gente? Então ele se ajoelhou e ficou ali, quietinho, extasiado, agradecendo pelaquela oportunidade de estar ali. Mas quando ele de repente olha assim para cima, ele vê o Criador. E ele não sabe, ninguém sabe até hoje por quanto tempo aquele homem ficou ali ouvindo o Criador. Para cada pergunta que ele tinha, o Criador tinha uma resposta. E foi assim várias horas, até que o homem se despediu, agradeceu ao Criador. Eu sou um homem de sorte. O Criador falou que eu sou um homem de sorte. Eu sou um homem de sorte. Eu preciso sair daqui, contar para a minha cidade inteira. Eles não precisam se afastar de mim. Eu sou um homem de sorte. E saiu correndo e atropelou todo mundo, quase atropelou o Criador. E saiu, correu. Quando ele já estava chegando lá no finalzinho do jardim, a moça estava lá fora. Moço, vem cá, você falou com o Criador? Ah, de você eu falei.
homem bom que queira casar com você e ter muitos filhos. Ah, é? E ela olhou para aquele homem, para o viajante. Moço, olha, aí chegou um pouquinho mais, arrumou os cabelos. Olha, não, agradeço o convite, mas eu não sou esse homem, porque eu sou um homem de muita sorte, e eu vou falar para todos da minha cidade. E foi embora, que ele não percebeu. Se ele tivesse olhado para trás, ele tinha visto os olhos daquela mulher marejados de água. Então, de lágrimas que caíam numa torrente infinita de choro sentido, porque ela não teve a oportunidade de ficar com um homem que não tinha sorte. E tá bom, e ele foi andando, tudo correndo, sem prestar atenção em nada, quando ele passou pela árvore, e já estava lá embaixo, mas ele ficou com remorso. Ele voltou, e a árvore perguntou: você falou de mim pro Criador? Falei. O seu problema é muito simples. Você precisa de um homem que tenha uma pá. E com essa pá, com muita paciência, ele vai cavar e tirar as suas raízes que estão entre as moedas de ouro de um baú que está enterrado aqui. Um grande tesouro. E a árvore falou: esse homem é você. Pegue a pá, venha, cave. Não deixe eu sufocar aqui nas minhas raízes. Não. Eu não sou esse homem, porque eu sou um homem de muita sorte e eu vou falar com a minha cidade inteira. E saiu correndo. E a árvore, lógico, ela ia definhar e morrer. Passou e deu um pulo para não passar por cima do lobo. E o lobo já estava assim no fim, não conseguia nem se mexer. O corpo já fazia parte da grama, da relva, e ele ficou ali. Quando ele pulou, o lobo falou: você falou de mim para o Criador? Falei. O seu problema é mais simples ainda. O seu problema é fome. Você tem que comer, você tem que se alimentar, e assim você vai reviver. Sabe aquela luzinha que passa pela nossa cabeça quando alguém fala uma coisa e a gente pensa assim, pensa cá? Foi assim que o lobo fez. Mas o lobo foi muito sabido. Vamos nos despedir então. Vem me dar um abraço. E o homem se ajoelhou de novo. Eu não vou me ajoelhar. E deu um abraço no lobo. E o lobo reuniu todas as forças que tinha em seu ser. E de um pulo matou e se alimentou do homem que não tinha sorte. E assim é o final do homem sem sorte. É o fim de todas as pessoas que agem como ele, que passam pela vida olhando sem enxergar, ouvindo sem escutar. Pessoas que têm um coração repleto de sentimentos, mas que não prestam atenção neles. Se o homem tivesse percebido os sentimentos do seu coração, ele não deixaria o amor de sua vida para sempre naquela casinha amarela. Se ele tivesse enxergado todas as possibilidades, ele não deixaria um tesouro aos pés da árvore. E se ele
tivesse a capacidade de ouvir, ele ouviria a voz do seu coração e não teria contado nada pro lobo. E assim, essa história vem nos ensinar a observar e aproveitar as oportunidades que Deus nos coloca todos os dias na nossa vida e no nosso caminho. As oportunidades para termos uma boa vida. Obrigada.